Fala galera, hoje eu quero falar com vocês sobre quem Deus escolheu para andar com Ele. Por que Jesus escolheu aquelas pessoas? Elas tinham alguma coisa de especial? É isso que a gente vai meditar hoje. No final do vídeo eu vou deixar algumas dicas de ministração, caso você queira ministrar essa palavra na célula. Vai servir para você refletir, vai servir para você ministrar se você quiser. Bom, eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Acredito que você já saiba disso. Estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para o que eu escrevi lá no blog. Então lá no blog vai ter todas as passagens que eu usei, o texto já pronto. Pode facilitar na hora de ministrar se você quiser e na hora de entender também essa mensagem. Recomendo que você clique aqui na descrição, vai ter o link lá, dá uma lida no que eu escrevi no blog e de repente te ajuda a entender melhor um pouquinho o que a gente vai falar aqui. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrita no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com mais gente. Quem sabe não tem alguma pessoa precisando ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos olhar aqui então para alguns personagens da Bíblia e entender por que Jesus escolheu essas pessoas para andar com eles. Quero começar analisando com vocês a vida de Pedro. Quem era Pedro? Não vou olhar a vida toda, vou olhar só uma passagem aqui, mas que representa bem o caráter e quem era Pedro. Lá em Mateus, capítulo 16, dos versos 21 a 24, texto um pouquinho grande, não vou ler todo ele aqui, vou só destacar alguns pontos principais, a gente vê que Jesus queria voltar para Jerusalém e Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus tinha falado que ele teria que morrer, ressuscitar no terceiro dia, então Pedro vai repreender Jesus, fala, não, Senhor, isso não vai acontecer com você. E a resposta de Cristo para Pedro é: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pedro era uma pessoa impulsiva, né? A gente vê várias passagens aí da vida de Pedro ali no Novo Testamento, onde a gente percebe que ele era uma pessoa impulsiva, ele agia ali sem pensar muito às vezes, ele vai lá, corta a orelha de Malco, ele faz várias coisas, ele nega Jesus, né, ali no finalzinho já. Não me parece ser uma pessoa perfeita, né? Não me parece ser aquela pessoa ideal para andar com você, depois de alguns anos andando com você, nega que andou com você. Pedro era um personagem que certamente, quer dizer, pelo menos na minha opinião, não era uma pessoa das mais ideais. Tomé é um outro personagem interessante, né? Quando Jesus ressuscita, aparece ali para Maria e depois aparece para os discípulos falam para Tomé, olha Tomé, Jesus apareceu aqui. Ele fala, não, só acredito vendo. E daí lá em João 20, versículos 27 a 29, a gente lê, né? Jesus falando assim para Tomé, ó, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha o que Jesus fala para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E daí Jesus termina falando assim, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé tinha andado com Cristo ali já há vários anos, já tinha visto Jesus fazer vários milagres, viu Jesus ressuscitar Lázaro, curar o cego de nascença, viu um monte de coisa acontecer com Cristo. Mas não tinha entendido ainda que aquilo iria realmente acontecer. Que Jesus iria realmente ressuscitar ao terceiro dia. E não creu. Também não me parece ali o melhor companheiro, né? Não estava nem acreditando que aquilo realmente aconteceria. Daí a gente tem Tiago e João. Esses dois irmãos eram ótimos, né? Várias passagens aí do Novo Testamento que demonstram um pouco do caráter deles, um pouco da maneira como eles pensavam. Uma passagem aqui que eu considero emblemática. Está lá em Lucas, capítulo 9, dos versos 52 e 56. Essa eu vou ler, tá? E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Então Jesus estava indo com os discípulos para uma aldeia de samaritanos e falou assim, ó, prepara pousada para a gente. A gente lembra, né? Os samaritanos ali, os judeus, não se davam muito bem. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, olha a ideia que brilhante. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?
Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha que ideia de Tiago e João, né? Falou: Senhor, ó, a gente pode orar aqui, se o Senhor quiser, cai fogo do céu, consome todo mundo, mata geral aí. O que o Senhor acha dessa ideia? Não entenderam, né? Para que Cristo tinha vindo. Cristo curava, Cristo expulsava demônios, Cristo alimentava a multidão. E eles falando: não, vamos matar todo mundo aqui, deve ser uma boa ideia essa. Não tinham compreendido ainda o que Cristo veio fazer. Aliás, Tiago e João tem várias passagens aí que a gente poderia extrair da palavra para entender um pouco sobre esses dois. Também não me parecem as pessoas mais ideais. E Paulo? Paulo é o apóstolo pós-ascensão de Cristo? Atos 7, finalzinho de Atos 7, vou ler finalzinho de Atos 7, o primeiro versículo de Atos 8, se liga. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Também Saulo esse que ia virar Paulo. Também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Paulo, antes da sua conversão, ele estava fazendo nada mais, nada menos que matar cristãos, perseguir a igreja de Cristo. Olha, não era uma pessoa com quem eu chamaria para andar comigo, se estivesse me perseguindo, matando os da minha família ali. Não era certamente a pessoa ideal. Aos nossos olhos, nenhum deles era ideal, né? E quando eu digo isso, que não era a pessoa ideal, é óbvio que eu estou dizendo que aos nossos olhos não eram as pessoas ideais. Os discípulos ali não conseguiram orar com Cristo, não sei se você se lembra dessa passagem. Cristo se afasta um pouco para orar por um pouco mais de tempo e os discípulos adormecem. Os discípulos duvidam de Cristo ou reiteram: não, agora nós cremos. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Uma série de coisas que os discípulos ali foram fazendo que mostrava que eles ainda não estavam entendendo. Aos nossos olhos, de novo, talvez não fossem as pessoas ideais. A questão é que Cristo não estava procurando, assim como Deus não está procurando, aquelas pessoas que eram perfeitas. Até porque se fosse assim, ele sabe, né, que não ia achar ninguém. Cristo estava procurando aqueles que estavam dispostos, e essa é a grande revelação aqui, né? É isso que a gente encontra de similar entre todos os apóstolos. Jesus estava procurando aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo. É isso que existe de igual entre todos os apóstolos ali. E Paulo, né? Eles decidiram abandonar tudo. Eles estavam dispostos a abandonar tudo para viver com Cristo. Em contrapartida, quando a gente olha para a história do jovem rico, o jovem rico se chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala ali algumas coisas, o jovem rico fala: olha, tudo isso eu faço. O jovem rico, aos olhos da sociedade, talvez aos nossos olhos, se nós estivéssemos lá, seria aquela pessoa boa para andar com ele. Uma pessoa correta, que seguia a lei, cumpria os mandamentos, era uma pessoa de posses, provavelmente uma pessoa educada. Parecia ser a pessoa ideal. Então Cristo vira para ele e fala: bom, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, então vem e me segue. E você conhece a história diz que então o jovem rico saiu triste porque era dono, né? Tinha muitas posses. O jovem rico, que parecia ser uma pessoa mais ideal, não segue Jesus. Porque a questão é que ele não estava disposto a entregar tudo, a deixar tudo para trás e se entregar ao Senhor. Você consegue perceber, então, que Jesus não estava procurando as pessoas perfeitas? Jesus não estava procurando aqueles que tinham as melhores qualidades, não estava procurando os grandes oradores, não estava procurando aquelas pessoas que eram as mais fortes, as mais inteligentes ou as mais ricas. Não. Jesus olhou para aqueles que estavam dispostos a abrir mão da própria vida para andar com ele. E aqui eu não estou falando que o nosso caráter não precisa ser transformado. Não estou falando que assim, então nós somos imperfeitos, podemos permanecer imperfeitos porque Cristo nos ama, Cristo nos chama do jeito que somos, como fez com os discípulos. Não. A questão aqui
é que Cristo olha para aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para viver com Ele, e isso vai fazer com que o nosso caráter seja transformado. E o melhor exemplo aqui é o de Paulo. Saulo era perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, e o caráter dele vai se transformando, ele vai abrindo mão das verdades que ele tinha sobre a vida dele para receber uma nova verdade de Cristo, uma nova vida em Cristo. E é por isso que ele fala, né? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já morri com Cristo. Porque ele realmente estava disposto a abrir mão de tudo. E o caráter dele vai se transformando com o tempo. Então, de novo, não estou dizendo que nós podemos permanecer como somos. A questão é que não são as nossas obras, não são as nossas atitudes, ou os nossos pensamentos, a maneira como nós vivemos a nossa vida que vai fazer com que nós nos aproximemos de Cristo. Podemos ser muito bons na nossa vida, na sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa família, para aquelas pessoas que moram conosco. Mas isso não faz com que nós estejamos próximos de Jesus. O que faz com que nós nos aproximemos é morrer. É abandonar tudo. E literalmente não, né? Mas espiritualmente morrer. Morrer para a nossa velha vida, morrer para aquilo que a gente tinha no passado, para viver uma nova vida com Cristo. E aí, com o tempo, Jesus vai moldando, transformando, refazendo o nosso caráter, fazendo com que nós vivamos essa nova vida. Então, sinceramente, não importa quem você é, não importa o que você fez no passado. Paulo era assassino. Mateus tinha lá um ofício que não era dos melhores para a sociedade da época. E tantos outros discípulos ali imperfeitos, falhos, mas permaneceram, abriram mão de tudo e permaneceram. Não importa quem você é ou o que você fez. Importa que você abra mão de tudo, permaneça e permita que Cristo molde o seu caráter. Isso é uma notícia maravilhosa para nós porque nos livra do peso de termos que fazer as coisas. Não temos que fazer nada para sermos merecedores da graça. Apenas abrir mão de tudo. Então, duas perguntas que ficam aqui são: como que você está chegando a Cristo? Pelas suas obras, por fazer coisas boas? Ou você está chegando a Cristo em rendição? E a segunda pergunta é: o que você não está entregando? O que você não está abrindo mão? Eu sei que eu já fiz essa pergunta aqui antes algumas vezes, mas ela é importante. O que você não está abrindo mão para andar com Cristo? Ou você está tentando andar com Cristo segurando alguma parte da sua vida que você acha que é muito importante? Foi o que o jovem rico fez, não deu certo. Então são essas duas perguntas que eu quero que você medite. Ore em relação a isso que a gente falou, leia esses textos de novo, medite sobre o que você já conhece da vida desses discípulos e sobre como você tem recebido Cristo, se você tem aberto mão de tudo ou se você tem segurado algo ainda na sua vida. Galera, dá algumas dicas aqui então se você for ministrar essa mensagem. Uma mensagem bem simples, né, pessoal? Vai analisar a vida aí de alguns discípulos, de alguns dos apóstolos, vai falar um pouquinho do jovem rico, para levar o pessoal a refletir sobre como eles mesmos têm se achegado a Cristo e se eles têm aberto mão de tudo, né? Se eles têm deixado tudo para trás para servir o Senhor. Mensagem simples. A minha dica aqui é: invista mais tempo naqueles personagens que você conhece mais. E se você não conhece a vida de algum desses personagens, leia a palavra para conhecer. No texto, no link da descrição do vídeo, aqui eu deixei o texto lá do blog, onde eu vou colocar todos esses versículos que eu usei. Dá para você até colocar outros personagens que eu não coloquei aqui, usar outras passagens que eu não usei aqui, caso você queira uma ministração mais longa. Aí provavelmente uma ministração para o culto, né? Mas dá para você colocar várias outras passagens que eu só citei muito rápido ou que eu nem citei nesse vídeo. Então, as dicas são: olhe para aqueles personagens que você tem mais conhecimento e, se quiser, coloque outras passagens também que vão falar sobre essas imperfeições aí dos discípulos. O importante é que o pessoal entenda que nós não nos achegamos a Cristo pelas nossas obras, por aquilo que nós somos, por sermos pessoas boas. Não, nós nos achegamos a Cristo porque estamos dispostos, assim como os discípulos, a abrir mão de tudo. E a principal dica, como sempre, né, pessoal? Medita nisso antes, deixa isso cair no seu coração, o Espírito Santo falar com você. Ore em relação a isso, não fala só porque está no vídeo aqui não.
Não vai ministrar isso para ninguém só porque você viu aqui num vídeo. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa essa mensagem cair no teu coração, você refletir sobre ela, até porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ela muito melhor do que eu fiz aqui. Eu não estou falando isso de humildão, não, porque eu fiz muito rápido aqui no vídeo, né? Fiz um vídeo curtinho para ficar mais simples. Tenho certeza que você vai fazer isso muito melhor na célula, com mais tranquilidade, com mais cuidado. Então medita, deixa isso cair no seu coração, ora, pede para que o Espírito Santo te dê revelação dessa palavra, daí vai para cima, ministra, que eu tenho certeza que vai ser cheio de graça, cheio da unção de Deus, e Deus vai te usar para falar na vida das pessoas. Isso é o que importa, né? Que o Espírito Santo toque a vida das pessoas, se possível, através das nossas vidas. É isso, ficou com alguma dúvida, tem algum comentário? Comenta aqui embaixo que a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, paz!